Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai falar sobre combinação linear de vetores e como saber se os vetores são LD ou LI, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar essa aula falando sobre combinação linear. E para isso, eu quero que você imagine que você tem algumas notas de R$20, R$50 e R$100. Então, você tem algumas notas de cada um desses valores. E aí, você precisa formar R$120. Como você pode fazer isso? Então, você quer comprar ali um produto que custa R$120 e você quer comprar com dinheiro ali, com as notas que você tem. Você pode fazer isso de algumas formas, né? Você pode pegar uma nota de R$100 e somar com uma nota de R$20, por exemplo. Uma outra forma de fazer isso é você pegar duas notas de R$50 e somar com uma nota de R$20. Ou então, se você quiser, você pode pegar 6 notas de R$20 que você ainda vai ter R$120. Então, você tem algumas formas de escrever R$120 como uma combinação linear das notas que você tem na sua carteira. Então, quando a gente faz uma combinação linear, a gente está justamente formando algo novo a partir da combinação de coisas que a gente tem. Então, multiplicando aquilo que a gente tem por alguma constante específica. Então, aqui a gente multiplicou o 100 por 1 e o 20 por 1. Aqui a gente multiplicou o 50 por 2 e o 20 por 1. E aqui a gente multiplicou o 100 por 0, o 50 também por 0 e multiplicamos o 20 por 6. Agora, como você formaria R$100 a partir dessas notas? Mesma coisa, né? Você pode fazer algumas combinações. Ou você pode pegar direto uma nota de 100, e aí 0 notas de R$50 e 0 de R$20. Então, você fez uma combinação aqui. Você pode pegar 5 notas de R$20, e aí você pega 0 notas de R$50 e 0 notas de R$100. Isso vai dar R$100, né? E você também pode pegar 2 notas de R$50 e 0 das outras. Então, aqui também você fez combinações lineares das notas que você tinha para formar algum determinado valor, que no caso é o de R$100. Então, gente, o que são combinações lineares quando a gente está falando de vetores? A gente vai falar que o vetor U é uma combinação linear dos vetores V e W se a gente puder escrever o vetor U como uma constante vezes o vetor V mais uma constante vezes o vetor W. Então, é como se o vetor U fosse o dinheiro que a gente queria formar e os vetores V e W fossem as notas que a gente tinha na nossa carteira. E aí, a gente combina essas notas para formar um dinheiro novo ali, um valor novo a partir das notas que a gente tinha, certo? Então, por exemplo, a gente pode formar o vetor 1, 2 a partir da combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Como a gente faz isso? Para a gente descobrir quem são esses valores, a gente vai começar multiplicando o vetor 1, 0 por uma constante alfa, então vai ficar alfa 0, e o vetor 0, 1 a gente multiplica por uma constante beta, aí fica 0, beta. E aí, a gente vai somar esses vetores, porque olha só, a gente tem uma soma de vetores aqui, né? Então, na primeira coordenada vai ficar alfa mais 0, que é alfa, e na segunda coordenada vai ficar 0 mais beta, que é beta. Então, a gente tem que alfa, beta é igual 1, 2. Igualando as coordenadas, a primeira com a primeira, a gente tem que alfa é igual a 1, e na segunda coordenada, a gente tem que beta é igual a 2. Portanto, para a gente formar o vetor 1, 2 a partir de 1, 0 e 0, 1, a gente precisa multiplicar 1, 0 por 1 e multiplicar 0, 1 por 2. Então, a gente pega uma nota desse valor aqui e duas notas desse aqui para formar o valor que a gente quer. E de fato, né, gente, se a gente multiplicar 1, 0 por 1 e somar com duas vezes 0, 1, a gente vai ter 1, 0 mais 0, 2. E somando esses vetores, vai ficar 1,
2, que é o vetor que a gente queria chegar. Agora, e nesse caso aqui, como vai ficar? Agora, a gente está no R3, né? A gente tem 3 coordenadas. E aí, vamos descobrir se o vetor 4, 5, 2 é uma combinação linear de 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, esses são os vetores, são as notas que a gente tem na nossa carteira. É aquilo que a gente já tem disponível. E aqui é o que a gente quer formar. Então, a gente faz aquele mesmo esquema, a gente multiplica cada um dos vetores por uma coordenada genérica. Então, para o primeiro vetor, a gente multiplica por alfa, para o segundo, a gente multiplica por beta, e para o terceiro, a gente multiplica por gama. E aí, somando os 3 vetores, a gente vai ter alfa na primeira coordenada, beta na segunda e gama na terceira. E aí, igualando as 3 coordenadas, a gente tem que alfa é igual a 4, beta é igual a 5 e gama é igual a 2. Então, esses são os valores que a gente precisa colocar aqui para que o vetor 4, 5, 2 seja uma combinação linear desses vetores que a gente já tinha. E aí, fazendo essa combinação, a gente consegue formar esse novo vetor. Agora, gente, vamos pensar o seguinte. A gente conseguia formar R$70 a partir de notas de 50 e de R$100? Teria como a gente fazer alguma combinação linear para isso? Não tinha, né? Nem sempre a gente consegue fazer combinações lineares com o que a gente tem. Nem sempre a gente consegue formar o valor que a gente quer. Então, por exemplo, nesse caso aqui, será que a gente consegue formar o vetor 2, 1, 2 com os vetores 1, 0, 0 e 0, 1, 0? Se a gente fizer aquele mesmo esquema, ó, multiplicar pelas constantes genéricas, que fica alfa 0, 0 e 0, beta 0, quando a gente soma os vetores, a gente fica com alfa, beta, 0. E aí, igualando as coordenadas, a gente vai ter que alfa é igual a 2, beta é igual a 1 e 0 é igual a 2. Gente, olha essa igualdade que a gente chegou aqui. Isso é um absurdo, né? Não tem como 0 ser igual a 2. Isso quer dizer que é impossível a gente ter essa igualdade aqui. É impossível a gente escrever 2, 1, 2 como combinação linear de 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Por quê? Nenhum dos dois tem alguma coisa na terceira coordenada. Ela sempre vale 0. Então, não tem como a gente formar 2 a partir de 0, né? Portanto, essa combinação linear é impossível. Então, vamos fazer esse exercício aqui. A gente quer saber se o vetor 10 menos 2, 5, é uma combinação linear desses 3 vetores que a gente tem aqui. O primeiro passo é a gente escrever 10 menos 2, 5, igual uma constante alfa vezes o primeiro vetor, então 5 menos 3, 1, mais uma constante beta vezes o segundo vetor, 0, 4, 3, mais uma constante gama vezes o terceiro vetor, menos 10, 18, 7. Então, fazendo aquele esquema, multiplicando cada constante por cada vetor, a gente vai ter 5α menos 3α e alfa para o primeiro vetor. Aí, no segundo, a gente vai ter 0, 4 beta, 3 beta. E no terceiro vetor, a gente vai ter menos 10 gama, 18 gama e 7 gama. E somando os 3 vetores, a gente vai ter 5α menos 10 gama na primeira coordenada, menos 3α mais 4 beta mais 18 gama na segunda coordenada, e alfa mais 3 beta mais 7 gama na terceira coordenada. E aí, igualando as coordenadas, a gente vai cair em um sistema, ó. 5α menos 10 gama, que é a primeira coordenada daqui, é igual a 10, que é a primeira coordenada daqui. Aí, menos 3α mais 4 beta mais 18 gama, que é a segunda coordenada, é igual a menos 2. E alfa mais 3 beta mais 7 gama é igual a 5. E aí, gente, resolvendo esse sistema linear aqui, por escalonamento, a gente vê que a gente tem duas linhas linearmente dependentes, né? E aí, eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição, onde a gente fala melhor sobre isso, mas nesse caso aqui, a gente tem infinitas soluções, ou seja, tem infinitos valores de alfa, beta e gama
que a gente pode colocar aqui para que o vetor 10 menos 2, 5 seja uma combinação linear desses três vetores. Logo, esse vetor é uma combinação linear de u, v e w, porque esse sistema linear teve solução. Agora, se o sistema linear não tivesse solução, se fosse um sistema impossível, aí o vetor não seria uma combinação linear, tá bom? Gente, agora vamos falar sobre dependência e independência linear. Então, aqui a gente estava falando sobre as notas, né? Que você tem notas de 20, 50 e 100 reais na sua carteira. E a gente viu que a gente consegue formar 100 reais, por exemplo, a partir de duas notas de 50 reais. Ou então, a gente consegue formar 100 reais a partir de 5 notas de 20. Isso quer dizer que o 100 é dependente do 50 e do 20, ele é dependente linear deles, porque ele pode ser formado a partir deles, certo? Então, o que seriam vetores linearmente independentes? Imagina que a gente tem um conjunto de vetores, a gente tem 3 vetores aqui fechadinhos no conjunto deles, a casinha que eles moram. Esse conjunto só vai ser linearmente independente se quando a gente fizer uma combinação linear entre eles três e colocar isso como resultado zero, esses vetores vão ser linearmente independentes quando a única solução dessa equação é que alfa, beta e gama sejam iguais a zero. Ou seja, nenhum vetor vai ser combinação linear dos outros. Então, quando a gente tem um conjunto de vetores que eles não formam combinações lineares, eles vão ser linearmente independentes, eles não conseguem se formar um a partir dos outros. Quando a gente tem dois vetores, eles vão ser linearmente dependentes se eles forem paralelos, ou seja, se um for múltiplo do outro. Então, por exemplo, 120 e 240, se a gente multiplicar 120 por 2, a gente está formando o vetor 240. Eles são vetores paralelos, estão na mesma direção, então um necessariamente é múltiplo do outro. Logo, eles são vetores linearmente dependentes, tá bom? Um pode ser formado a partir do outro. Então, olha só, se a gente for ver esses vetores no espaço, a gente vai ter isso aqui, ó. O vetor 120, que é o menorzinho, e o 240 aqui, eles estão na mesma direção. O mesmo vale no plano, tá bom? Se a gente estiver no R2, dois vetores vão ser linearmente dependentes quando eles forem paralelos. Então, por exemplo, o vetor 3 menos 2, se a gente multiplicar ele por 3, a gente chega no vetor 9 menos 6. Então, esses vetores também são linearmente dependentes, porque eles são paralelos. Um é múltiplo do outro, como a gente pode ver aqui. Agora, vamos ver esse caso. Será que os vetores 5 menos 3, 1, 0, 4, 3 e menos 10, 18, 7 são LD ou são LI? Para a gente ver isso algebricamente, a gente vai multiplicar cada um deles por uma constante e a gente vai igualar isso ao vetor nulo, 0, 0, 0. E aí, se a gente fizer aquele esquema de multiplicar cada um dos vetores pela constante e aí somar tudo, a gente vai cair nesse sistema, ó. 5α menos 10γ igual a 0, menos 3α mais 4β mais 18γ igual a 0, e α mais 3β mais 7γ igual a 0. Como a gente tem um sistema homogêneo, que está tudo igualado a 0, a gente consegue ver se isso vai ter uma ou infinitas soluções pelo determinante da matriz. Então, a gente coloca os coeficientes aqui em uma matriz, então 1, 3, 7 aqui na última, e a gente calcula o determinante dessa matriz aqui. Se esse determinante for igual a 0, a gente vai ter um sistema possível indeterminado, com infinitas soluções. Se esse determinante for diferente de 0, a gente vai ter um sistema possível determinado, onde a única solução é a solução trivial, ou seja, quando os três coeficientes valem 0. Então, se o determinante for diferente de 0, a gente sabe que os vetores são LI, porque a gente vai chegar só na solução onde os três coeficientes valem 0. Caso contrário, vai ser LD. E calculando esse determinante aqui, a gente vai chegar que ele vale 0. Logo,
a gente tem um sistema possível indeterminado, com infinitas soluções, inclusive soluções diferentes de zero. Portanto, gente, esses 3 vetores são linearmente dependentes, tá bom? Porque a gente resolveu o sisteminha aqui e a gente encontrou várias soluções, não apenas a solução trivial. E lembra, ó, para CLI, essa equação aqui só pode ter a solução trivial como solução. Geometricamente falando, 3 vetores vão ser linearmente dependentes quando eles são coplanares. Então, se eles estiverem no mesmo plano, como o caso aqui, os vetores são LD. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!